Semana passada nós falamos sobre o milagre da multiplicação do azeite da viúva pobre. E naquela oportunidade salientamos a realidade do cuidado de Deus. E finalizamos o culto enfatizando esta verdade, de que, a despeito das circunstâncias e em meio às crises que porventura possamos vivenciar, nós temos um Deus que está atento. Aliás, há um historiador que, quando enfatiza essa verdade, ele diz que nós não temos o controle das circunstâncias e nem da história. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que controla as circunstâncias, a história, e pode nos abençoar em meio às dificuldades da vida. E foi isso que nós vimos no domingo passado. Hoje, ainda no capítulo 4, este capítulo 4, para os irmãos que já leram, estão lendo, e quem ainda não está lendo, segundo a Reis, eu gostaria de incentivá-los a ler. Hoje nós vamos falar sobre um fato histórico que traz muitas lições para nós. É a ressurreição ou a revivificação do filho da sunamita. Antes de analisar este assunto e pensarmos sobre as verdades, sobre as lições, seria bom que a gente parasse para verificar que há algumas distinções entre essas duas mulheres. Domingo passado nós falamos sobre a multiplicação do azeite. A personagem central era uma mulher muito pobre. Era esposa de um profeta, esposa de um homem de Deus que havia morrido. Ela era muito pobre. Ela era viúva. Ela tinha 2 filhos. Estas são as informações que nós temos acerca dela, que o texto nos dá. A mulher de hoje, a personagem da história de hoje, difere daquela porque, enquanto aquela era pobre, esta, o texto começa dizendo, é rica. Enquanto aquela era viúva, o texto afirma que esta tinha um esposo. Enquanto o texto afirma que aquela tinha 2 filhos, esta, o texto diz que não tinha filhos. Em que essas duas mulheres se assemelham? Qual é o fator de semelhança existente entre essas duas mulheres? E o fator é um só, que ambas eram mulheres de fé. E é exatamente acerca desta mulher de fé, cuja história traz muitas lições para nós, que nós queremos falar nesta noite, nesta manhã. Mas eu quero analisar um aspecto que está muito claro no texto, mas que às vezes foge à nossa percepção. Nós partimos do pressuposto que entre o surgimento da crise e a solução da crise é um tempo.
E esse tempo é um tempo muito rico, é um tempo rico de oportunidades, mas é um tempo perigoso. Oportunidades porque é uma oportunidade, repito, para a gente crescer em termos de fé. Mas é perigoso também, porque se a gente não souber como agir ou o que fazer, nesse tempo, nesse espaço, que pode ser curto ou longo, eu não sei, a gente pode agravar a crise. E essa mulher, ela nos ensina exatamente o que fazer enquanto nós esperamos o socorro de Deus. O que fazer nesse espaço? E é exatamente com base nisto que nós queremos falar nesta manhã. Ou seja, o que fazer enquanto esperamos o socorro de Deus? O que fazer enquanto nós esperamos Deus agir em nosso favor? O que fazer? Vamos abrir nossas Bíblias no texto. 2 Reis, capítulo 4. E vamos ler do versículo 8 ao versículo 20. É um texto bastante longo, eu não quero lê-lo todo, mas eu creio que a leitura desses 12 primeiros versículos, não é, do texto que nós iremos, deste parágrafo, vai nos dar uma visão clara daquilo que o texto nos diz. Queridos, vamos nos colocar de pé e vamos ler o texto então, todos. Certo dia, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença,
para mais uma vez, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedir a Deus a tua graça e o teu favor, para que a tua palavra, Senhor, possa realizar a obra para a qual o Senhor a enviou. Abençoe a este teu servo que tem o privilégio e a responsabilidade de compartilhar estas verdades com os teus filhos, os teus servos e servas que aqui se encontram, com aqueles talvez, ó Deus, que estejam em outros lugares assistindo este culto. Ó Deus, abençoa-nos e coloca em nossos lábios a tua palavra de tal maneira que todos possam compreendê-la e entendê-la. Abençoa também o coração daqueles que vão ouvi-la, Senhor, para que não ouçam apenas com os ouvidos físicos, mas ouçam-a com os ouvidos da alma. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. O que fazer quando esperamos o socorro de Deus? O que fazer quando o pior acontece? A história desta mulher, ela ilustra isto. O texto começa dizendo que essa mulher era rica, tinha um esposo, mas não tinha filhos. E se nós voltarmos para aquele tempo e focarmos a nossa atenção naquele tempo, não ter filhos naquela época, não ser mãe, era algo terrível. Socialmente, aquela mulher era alvo de discriminação. As pessoas entendiam, como nós também entendemos, que cada filho é uma herança de Deus. Cada filho é uma bênção de Deus. E ao olhar para alguém que não tinha filho ou filhos, as pessoas haviam como alguém que de algum modo estava sendo punida, ou por alguma razão ela não estava recebendo a bênção da maternidade. Não há de se imaginar, queridos, que ser mãe era um desejo daquela senhora. Abraçar um filho, tê-lo junto de si, era um sonho daquela mulher. Mas um sonho que, em virtude das suas circunstâncias, se tornara impossível. Mas aquela mulher era uma mulher de Deus. E se existe alguma coisa que chama a nossa atenção, é que era uma mulher que não havia se deixado dominar pela tristeza, por um sonho não realizado, por um desejo não concretizado. Era uma mulher que, a despeito desta circunstância negativa, continuava sendo feliz.
continuava envolvida naquilo que para ela era mais importante, que era, de algum modo, contribuir para a ampliação do reino de Deus. E aí a Bíblia nos diz que era uma mulher observadora, que não se deixava levar apenas por aquilo que ouvia, mas que procurava ver, observar. E ela começou a observar Eliseu. Muitos profetas haviam em Israel, não era ele o único, havia outros. Havia inclusive uma escola de profetas. Mas um dia, ela olhou, chamou o seu esposo e disse: eu vejo que esse homem que passa constantemente por nós é um santo homem de Deus. Mas ela verificou que aquele homem passava por ali sempre, mas não tinha um lugar onde pudesse estar. E ela já imaginou e disse: eu já sei. Pensou ela certamente consigo: eu vou aproveitar o terraço aqui de casa e vou fazer um quarto para ele. Vou mandar que o pedreiro construa um quarto. Ela pensou, mas ela não tomou a iniciativa. Ela tinha um esposo. E ela entendeu que precisava compartilhar aquele desejo seu com o seu esposo. E ela chamou o seu esposo e disse: olha, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu estou pensando em mandar construir aqui, bem que a gente podia construir aqui em casa um quarto alto para ele ficar. Conversaram, se ajustaram. Aquela mulher entende que, do ponto de vista de Deus, o lar tem um líder. E que esse líder precisava ser comunicado antes que a iniciativa fosse tomada. Ela faz exatamente isso. Chama o seu marido, conversa, sentam-se, se ajustam. E fizeram isto. E construíram o quartinho. E naquele quarto colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparina. Aquela mesa e aquela cadeira, aquela mulher tinha em mente, certamente imaginava, como um profeta, como um servo de Deus, ele precisa de um lugar para sentar-se, para escrever, para meditar, para preparar aquilo que vai dizer. Ela pensa, não apenas uma cama, uma mesa e uma cadeira. E o texto diz que todas as vezes que Eliseu passava por ali, Eliseu entrava naquela casa, e aquela casa era o lugar onde ele constantemente ia. E ao pensar nisso, nós nos lembramos de Jesus, que fazia a mesma coisa na casa de Lázaro, Marta e Maria. Era o lugar onde Jesus estava, era o lugar onde Jesus tinha prazer de estar. E toda vez que Jesus ia a Betânia, que certamente era naquela casa que Jesus ia, e ali também Jesus tinha um lugar para descansar. O problema é que Jesus não ia sozinho, ele ia com mais ele, umas 12. Mas as pessoas o aceitavam. E ali está
ali está Eliseu, seu moço Geazi. E aí um dia Eliseu diz: chama essa mulher, chama a sunamita. E chamaram-na. E ela sobe ao quarto. E Eliseu, através de Geazi, pergunta: você tem sido muito bondosa conosco. Você tem sido alguém que tem nos abençoado. Você tem abençoado a nossa vida. O que é que nós podemos fazer por você? Como uma espécie de recompensa. Como é que nós podemos recompensar você por tudo aquilo que você tem feito por nós? Nós queremos te agradecer. Será que nós podemos falar com você, ou por você ao nosso rei? Afinal de contas, já imaginou falar de você ao nosso rei? Dizer a ele que há aqui em Sunem uma mulher do seu perfil, como você? Será que nós podemos falar com você, o comandante do exército? E aquela mulher não estava preocupada com segurança, com status, com recompensa. Ela simplesmente disse: eu não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo. Eu estou feliz, eu vivo no meio do meu povo. E aí Eliseu disse: o que há de se fazer por esta mulher? Geazi diz: olha, ela não tem filhos, o seu marido é velho, é idoso. E aí Eliseu chama a sunamita e diz: olha, dentro de 1 ano, você vai abraçar um filho. Aquela mulher olha para o profeta e diz: por favor, não me engane, isso é algo que está além daquilo que eu imaginava. Por favor, não me engane. E Eliseu disse: dentro de 1 ano, vai acontecer este milagre na sua vida. Vai acontecer um milagre na sua vida. Deus vai te dar um filho. Isso aconteceu. E você há de imaginar, queridos, então agora, a alegria daquela mulher, a alegria daquela senhora, poder tomar um filho nos seus braços, amamentar o seu filho, caminhar com ele, andar com ele, ensinar. Aquela mulher vai projetar naquela criança os seus sonhos, como normalmente os pais fazem. Cada filho é alvo de sonhos, de projetos especiais. E a gente projeta em nossos filhos, muitas vezes, aquilo que a gente gostaria de um dia ser e não foi. E a gente gostaria então que o nosso filho fosse além de tudo aquilo que nós conseguimos na vida. Cada filho é alvo dos projetos dos pais. Aquela mulher projeta coisas maravilhosas para aquela criança, para aquele menino. Era ele, certamente imaginava aquele menino crescendo, aquele menino casando-se, aquele menino tendo filhos, e a família, o nome da família sendo perpetuado. Quem sabe aquele menino ser também um homem de Deus, já que ela era uma mulher de Deus, já que o seu esposo certamente era um homem de Deus, ela também gostaria que aquele menino fosse um homem de Deus. Morte, nem pensar. Isso não passava naquela mente. Mas aí é um dia em que o menino vai para o campo trabalhar com o seu pai, ou trabalhar não, assistir o que os trabalhadores estavam fazendo.
e volta dizendo: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E segundo a maioria dos autores, aquele menino foi atingido por uma terrível insolação. E o pai disse: pega essa criança, leva depressa para casa e entrega à mãe. A minha esposa vai saber o que fazer. E leva a criança, e aquela mãe coloca a criança no seu colo, sentado sobre seus joelhos, diz o texto, até o meio-dia. E por fim, a criança morre. Morre nos joelhos da mãe, morre nos braços da mãe, morre a mãe assistindo ver aquela criança dando o último suspiro. O que fazer agora? O pior havia acontecido. A crise estava diante dela. Ela não tinha como, ou não teve como controlar aquela crise, a chegada daquela crise, e não tinha agora como dar fim àquela crise. E muitas vezes em nossas vidas ocorre exatamente isso. A gente não tem como impedir que a crise nos alcance, e depois não tem como expulsar a crise. Ela está simplesmente diante de nós, zombando de todos os nossos esforços, da nossa boa vontade. Você pode fazer o que você quiser, mas eu estou aqui. Você pode fazer o que você quiser, mas eu estou existindo. E aquela mulher então nos ensina algumas verdades. E a primeira delas, queridos meus, é que em meio a essas crises incontroláveis que muitas vezes nos alcançam, crises que nos surpreendem, a primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é manter viva a nossa confiança em Deus. O texto diz que aquela era uma mulher de fé e não é à toa. Não é à toa que o texto diz isso. E ela já começa mostrando exatamente isto. E ela começa mantendo a sua confiança em Deus, porque ela sabia, ela tinha consciência de que Deus controla todas as circunstâncias. Para ela, aquele acontecimento foi algo inusitado, inesperado, surpreendente. Era algo que estava fora dos seus planos, fora da sua perspectiva, mas era algo que não estava além do conhecimento de Deus. Deus sabia o que iria acontecer. Deus tinha noção plena de que aquilo iria acontecer. Era algo que ela não poderia explicar. Como explicar? Como? E existem coisas que não há uma explicação lógica. E aquele era um fato, não havia uma explicação. Mas ela sabia, queridos, que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. E que nada acontece na vida dos homens, especialmente na vida dos seus filhos, sem que Ele permita. E quando Ele permite, permite para a glória e honra dEle. Permite para o louvor dEle. E o que Ele nos concita sempre é em meio à negridão, à incapacidade de vermos uma solução imediata. Numa hora dessa, o que nós precisamos fazer é manter a nossa fé. Eu não sei porquê, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei em quem tenho crido. Aliás, Paulo disse isso, e nós também podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. A minha fé está posta neste Deus
para quem não existe impossíveis. E é exatamente aí, queridos, que é a primeira coisa que ela faz: mantenha a sua fé viva. Não deixe que a crise alcance a sua fé. Não deixe que ela jogue a sua fé no chão. Ela existe, mas apesar dela, a despeito dela, acima dela, há um Deus. Há um Deus que conhece todas as coisas. E a primeira coisa que ela faz, ela se mantém crendo. E aí a gente começa a entender porque ela se mantém crendo. O que ela faz? Ela, em vez de pegar aquela criança, colocá-la em um caixão e levá-la para o cemitério, ela faz exatamente o oposto. Ela pega aquela criança e coloca onde? Na cama do profeta. É a mulher que está crendo, alguma coisa vai acontecer, eu não sei o quê. Deus vai agir. Deus vai ressuscitar o meu filho. E você diria: pastor, mas só está aí já imaginando. Não estou, não. Basta que você leia lá Hebreus 11:35, onde o autor diz exatamente isso. Pela fé, e ele fala citando exatamente aquela mulher: pela fé alguns receberam os seus filhos ressuscitados. É o que diz o autor de Hebreus, ele estava falando exatamente dela. Ela diz: não vou fechar a porta, não. Não fecha a porta. Há esperança porque há um Deus no céu. Meu filho está morto, mas Deus pode ressuscitá-lo. Meu filho está morto, mas Deus é maior do que a morte. Meu filho está morto, mas Deus é poderoso. E quando nós pensamos em morte, nós podemos pensar não apenas na morte física, mas acima de tudo, queridos meus, na morte espiritual. A morte que alcança às vezes a vida dos nossos entes queridos. Mortos em delitos e pecados, nós podemos dizer: Deus pode. Para muitos não há alternativa, mas para nós que cremos, assim, Deus pode. E aí a primeira coisa que ela faz. Mas ela faz uma segunda coisa. O que ela faz? Ela chama o seu marido e diz: eu não sei o nome do esposo dela, o texto não diz, mas você imagina um nome aí bíblico. Vamos dar o nome dele de Jacó. Olha, manda um servo, manda uma jumenta, porque eu vou a Eliseu. Aí o marido diz: olha, mas espera aí, não é dia de lua nova, eu sei que você sempre vai. E normalmente para o judeu, os primeiros dias, ou o primeiro dia do mês, era um dia especial. Era um dia de louvor e adoração. E aquela mulher certamente era alguém que tinha o hábito de se juntar a outros judeus para estar adorando a Deus. Ela tinha esse hábito. E o marido afirma isso. Ela gostava de estar junto dos crentes. Ela gostava de estar junto daqueles que criam em Deus e que adoravam a Deus. E aí ela diz para o seu marido: vai tudo bem. E foi ao encontro de Eliseu. E a pergunta que eu faria aos queridos irmãos é: o normal, o natural,
é que diante daquele quadro, ela saísse chorando, contando a sua tragédia, avisando os vizinhos: meu filho morreu. Aquela criança, eu não sei como, mas está lá morto. Era de se esperar que aquela mulher estivesse contando essa tragédia para aqueles vizinhos. E certamente aqueles vizinhos iriam acorrer à sua casa, iriam chorar com ela, iriam lamentar com ela, iria dar o ombro ao amigo. Seria uma atitude louvável e maravilhosa. A questão, queridos, é que aquela mulher, ela precisava de algo mais. E ela cria que Deus faria algo mais. Ela precisava de um milagre. E às vezes, queridos, a gente compartilha as nossas crises e dificuldades com pessoas que não podem nos entender, não podem compreender a nossa fé, aquilo que nós cremos. Veja bem, queridos, se aquela mulher diz para aquele vizinho: olha, eu coloquei o meu filho lá na cama de Eliseu e eu estou crendo que Deus vai ressuscitá-lo. Pergunto, será que aqueles vizinhos iriam compreender? Será que eles iriam entender? Será que eles iriam crer? Ou será que eles iriam dizer: isso é impossível, isso não acontece, isso não ocorre, você está louca, mulher, coitada, ela está tão atribulada que está imaginando coisas impossíveis. Será que aqueles vizinhos iriam crer? Bons vizinhos, certamente, amigos, certamente, dispostos a ajudar, mas aquela mulher precisava de alguém que pudesse crer e entender como ela cria. É por isso, queridos, que ela faz uma coisa: ela não sai anunciando a sua crise, ela não sai zapeando, ela não coloca na internet. Sabe o que ela faz? Fica em silêncio. Sou eu e Deus. Sou eu e Deus, eu e Deus. Eu diria, queridos, que um dos problemas, talvez, dos tempos modernos é que a gente acaba trazendo para nós, para o centro do nosso problema, vidas, pessoas bondosas, maravilhosas, queridas, amadas, mas que não vão poder nos auxiliar, que talvez vão opinar e dar opiniões que, ao invés de solucionar o nosso problema, vai agravá-lo. E sabe o que ocorre? A gente acaba ficando comprometido. A certas horas, principalmente nessas questões de fé, que o melhor que a gente faz é nós e Deus. Aquela mulher faz exatamente isto. E aí a gente entende porque ela vai a Eliseu. Não é que ela acreditasse que Eliseu fosse um super crente.
Não é que ela acreditasse que Eliseu fosse um super santo. Não é que ela acreditasse que Eliseu poderia ressuscitar o seu filho, porque ela sabia muito bem que Eliseu era um ser humano, frágil, limitado, e que não tinha poder, Eliseu, para fazer aquele milagre. Mas ela vai a Eliseu por duas razões. Primeiro, porque ela sabia que Eliseu também era um homem de fé. Segundo, porque foi o homem que Deus usou para realizar o primeiro milagre da sua vida. Foi o homem que Deus usou para noticiar a ela aquilo que Deus iria fazer. Foi o homem que Deus usou para dizer a ela: olha, Deus tem algo especial na sua vida, você vai ser mãe. E ela disse: eu vou a Eliseu. E ela vai. E lá do Monte Carmelo, Eliseu olha e percebe que lá vem a sunamita. E ele diz para Geazi: olha, a sunamita está chegando. E aí Eliseu diz algo, queridos, que é fantástico. Ele diz: vá e pergunte a sunamita: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Sabe o que Eliseu estava querendo saber? O que é que ele estava dizendo? Em suma, vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com a sua família? É o que ele estava dizendo. Vai tudo bem com você, mulher? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com a sua família? É o interesse de Deus expresso numa pergunta. E uma das perguntas que Deus continuamente faz a gente é: vai tudo bem com a tua família? Não apenas com você, não apenas com o teu filho, não, vai tudo bem? Mas é interessante que quem faz a pergunta é Geazi. E a resposta dela também é uma resposta que à primeira vista parece ser ilógica. Porque Geazi diz: vai tudo bem com teu filho, vai tudo bem com você, vai tudo bem com o teu marido. E foi que ela disse: vai tudo bem. Vamos dizer juntos? Vai. Como é que vai bem? Seu filho em cima da cama. Como é que vai bem com teu filho morto? Você está mentindo, mulher? Você está fechando os olhos? Está negando a realidade clara diante de você? Como é que você vai dizer que vai tudo bem, você com uma crise desse tamanho diante de você? Não, eu não estou mentindo, não. Vai tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou mentindo, não. Vai tudo bem, porque o meu Deus cuida de nós. Vai tudo bem, porque Ele vai fazer um milagre. Eu não sei como, vai tudo bem. E aí ela vai, conversa com Eliseu. Essa então é a segunda coisa. Se a sua crise é tremenda, seja sábio, escolha pessoas que realmente possam orbitar na esfera da fé, possam crer, possam confiar. Não é simplesmente compartilhar, é muito mais do que isto. Compartilhar com quem crê,
com quem confia, com quem sabe quem é Deus. Não é simplesmente comunicar. E aí, chegando lá em cima, aquela mulher conversa com Eliseu, chora aos pés de Eliseu e começa descendo. Mas antes deles descerem, Eliseu olha para o seu servo Geazi e diz: olha, pega o meu bordão, meu cajado, desce correndo, vai à casa da sunamita, olha, não para, não fala com ninguém, o assunto é grave, e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Antes que o servo descesse, a mulher se apega no pé de Eliseu e diz: olha, eu não vou te deixar, eu preciso que você vá, é você. E Eliseu, que como falamos semana passada, era um homem disponível e disposto a ajudar, desce. E eles vêm andando, e agora já são 4. Eliseu, a sunamita, Geazi e o servo. 4 pessoas andando. E você imagine aquele clima, não é? Aquele clima de tristeza, de sofrimento, os 4 andando. Há um determinado momento que o servo passa por eles, vai correndo na frente com um bordão na mão, entra na casa, coloca o bordão no rosto do menino e nada acontece. E nada acontece por uma única razão. A fé não estava, o poder de Deus não estava naquele bordão. E os 3 continuam andando. E Geazi volta correndo, olha para Eliseu e diz: coloquei o bordão no rosto do menino e ele não despertou. A sunamita tinha ouvido Eliseu, tinha ouvido que havia sido Eliseu que havia mandado Geazi colocar o bordão no rosto do menino. E ela certamente imaginou que, afinal de contas é o profeta que está mandando, algo vai acontecer. E agora o servo volta. E quando o servo volta, o servo simplesmente diz: coloquei o bordão e não aconteceu nada. Queridos, nós chamamos isso de o teste do insucesso. O teste do insucesso, ou do aparente insucesso. Era para aquela mulher ter entrado em crise. Nada aconteceu. Meu filho continua no estado que estava. Houve uma tentativa, mas não deu certo. E eu diria, queridos meus, que é nesta hora que muitas vezes nós entramos em crise. Quando as nossas ações ou as ações de outrens não resolvem ou não nos ajudam, ou pelo menos naquele momento não dão a resposta que nós queremos que deem, nós entramos em crise. E não é estranho isso aí não é um fato isolado. É só você olhar para o Novo Testamento e vai ver que esse teste aconteceu na vida de muitos homens. Você se lembra daquele menino, daquele pai que tinha aquele filho possesso? Os discípulos haviam falhado e agora Jesus desce do monte e vê uma confusão,
os fariseus falando com os discípulos. Jesus disse: o que é que vocês estão falando? Aí chega um pai, certamente trazendo o filho, e disse: olha, trouxe-te o meu filho para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio dele. E aí Jesus disse: trazei o menino. E quando a Bíblia diz que quando aquele menino chegou junto de Jesus, o demônio se apossou daquele menino, e aquele menino então agora começou a espumar. E aí o pai entrou em crise, porque certamente o pai disse: eu trouxe meu filho para Jesus, esperando que ele melhorasse, ele piorou. Trouxe para Jesus esperando que ele desse uma solução, mas está aí o meu filho, piorou. Às vezes, queridos meus, nós temos essa sensação, sabe? Nós estamos com o nosso problema e a gente coloca diante de Deus, sabe o que ocorre? Parece que as coisas ficam piores. Isso já aconteceu com alguém aqui? Levante a mão se isso já aconteceu na sua vida. Olha aí, ó, vários irmãos. E você começa a orar, a coisa estava mais ou menos sob controle, aí você começa a orar, entrega na mão de Deus, Senhor, está na tua mão. Quando você olha e diz: ficou pior do que estava. E a tendência qual é? Vou parar de... Não faça isso não, meu irmão. É o teste do aparente insucesso. Mas há um outro exemplo. A Bíblia dá o exemplo de Lázaro, de Jairo. Jairo foi a Jesus e disse: a minha filha está muito mal, está doente, está quase à morte, vai lá, Jesus. E Jesus vai junto, né? Ele, Jairo e o Senhor disse. No meio do caminho, vem um grupo e disse: não incomodes, mas por quê? Tua filha morreu. Insucesso, não adiantou nada. Você foi, você se humilhou, você pediu e está lá, tua filha está morta. O que foi que Jesus disse para aquele homem? O que foi? Não estou ouvindo. Eu quero que vocês falem. Não temas, crê somente. É só o que você tem que fazer, crer. Homem, creia, crê somente. É o teste. E aquela mulher certamente está agora submetida a esse teste. Mas é maravilhoso pensar, queridos meus, que a despeito de tudo, ela continua crendo. Então, queridos, se você está orando, se você está pedindo 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei, e parece que a coisa não funciona, parece que não dá certo, meu irmão, não desista. Não desista, continue. Faça como essa mulher. E aí, ela chega a uma casa. Lá está a porta da casa, lá está a porta do quartinho de Eliseu, lá está o menino sobre a cama. Eu não sei se você já notou que até agora, essa mulher ela está em cena, ela está fazendo tudo. Ela que chama o servo, é ela que caminha, é ela que vai a Eliseu, é ela que se coloca nos pés de Eliseu, é ela que insiste com ele, é ela que volta. Essa mulher está em cena, e ela está fazendo praticamente tudo, mas agora eles chegaram no centro do problema. Sabe o que ela fez? Ela simplesmente saiu de cena e deixou Deus agir. Há um momento da nossa vida, queridos meus, que a gente tem que sair de cena. Para. Você vai até aqui, mas quando chegou aqui, você para. Sai de cena. Deixa Deus agir. Às vezes a gente não entende o momento que a gente tem que sair de cena, sabe? A gente diz que o problema está na mão de Deus, mas ao mesmo tempo a gente está ali. Senhor, por aqui não. Senhor, isso não. E a gente fica como que querendo mentorear, dirigir, direcionar a Deus.
Quando a Bíblia diz o quê? Entrega o teu caminho, confia e o mais Ele fará. Há momentos que a gente tem que entender, agora eu tenho que sair de cena. Eu vim até aqui, mas agora a portinha do quarto foi fechada e eu tenho que ficar do lado de fora. Eu tenho que esperar. É exatamente o que ela faz. O texto diz que Eliseu entrou, fechou a porta. E a mulher, a mãe, ficou do lado de fora. Certamente orando, certamente clamando, certamente reafirmando a sua fé, mas ela está agora deixando Deus agir. Queridos meus, há momentos, repito, que a gente tem que sair de cena, que a melhor coisa que a gente deve fazer é orar, clamar, mas deixa Deus agir, porque Deus não frustra as nossas expectativas. Aquela mulher fez isso. E para a glória de Deus, daqui a pouco Eliseu chama aquela mulher e diz: aí está o teu filho. O que é que ela faz? Pega o seu filho e sai. Ela se preparou para receber a bênção. Queridos, não dê a palavra final aonde Deus coloca, onde Deus ainda não deu. Não coloque um ponto final aonde Deus colocou vírgula. Não faça isso. Tem hora que a gente diz: agora acabou, agora é o fim, não tem mais jeito. Mas Deus já falou isso para ti? Deus já disse que não tem mais jeito? Deus já disse que é o ponto final? E às vezes, enquanto Deus está colocando vírgula, nós estamos colocando um ponto final. Aquela mulher não fez isto. Aquela mulher creu até o fim. E Deus ressuscitou o filho dela. Deus pode ressuscitar os seus sonhos, as suas esperanças, os seus... Deus pode. Deus pode operar, trazendo a vida espiritual, aquele que você sabe que está morto. Deus pode. Não sepulte. Não coloque uma tábua sobre. Não faça isso. Há esperança sim. Porque o nosso Deus pode fazer coisas grandiosas. Todas essas coisas a gente aprende com essa mulher.